bem-vindo ao canal O que a Bíblia diz sobre isso. Eu sou o pastor Fábio, sou teólogo, coach e terapeuta, mas principalmente um apaixonado pela palavra de Deus. No vídeo de hoje nós vamos tratar o assunto religião versus religiosidade. O que a Bíblia diz sobre religião e sobre religiosidade. Mas antes de nós entrarmos nesse tema, eu gostaria de pedir para você que não é inscrito ainda nesse canal, por favor se inscreva, acione o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos e deixe o seu joinha para que mais pessoas recebam esse conteúdo. Então, o que é religião? O termo tem a sua origem no verbo latino religare, que significa religar ou ligar de novo. Também definido como um conjunto de crenças, dogmas, práticas próprias de uma confissão religiosa. A história da humanidade e a história das religiões se confundem. Isso se deve ao fato de que nunca houve no passado comunidade ou cultura sem religião. Está claro que, do mesmo modo como fomos fisicamente preparados para respirar, falar determinadas línguas, gostar de música, de comer, também fomos preparados para uma vida espiritual. A palavra religião na Bíblia, na versão Almeida atualizada, o termo religião aparece somente em Atos 25 e também em Tiago capítulo 1. Mas nem todas traduzem a mesma palavra grega, religare. O termo religioso só aparece em Atos 17 e também em Tiago capítulo 1. Lá em Atos 25, a palavra grega traduzida por religião aqui é desidamonia, cujo sentido literal é temer uma divindade. Então fica muito claro, que a palavra religião é pouquíssimo usada na Bíblia, pois Deus não queria dar ênfase à questão da religiosidade, mas sim nos deveres do homem para com Deus. A busca pelo sagrado, conforme diz lá no Salmo de número 42, no versículo 2. Fomos criados para ter comunhão e paz com Deus. Todavia, ainda precisamos considerar um texto bíblico que está em Eclesiastes capítulo 3, versículo 11, aonde diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem. O autor bíblico, quando fala isso, ele está mostrando tanto a glória quanto a miséria humana. A.W. Tozer nos lembra que ter sido criado para a eternidade e forçados a viver no tempo, isso para a humanidade é uma tragédia de enormes proporções. Tudo dentro de nós clama pela vida e pela permanência. No entanto, tudo que nos cerca nos faz lembrar da mortalidade e da mutação que nós homens sofremos. Nascemos, crescemos, reproduzimos, envelhecemos e morremos. O homem foi criado para algo mais do que poucos anos sobre essa terra. Deus pôs dentro de nós o conhecimento que este mundo não é suficiente. Mas, ao mesmo tempo, não sabemos como tudo isso se encaixa. Mas Deus sabe e por isso nós confiamos nele. O historiador russo, ele declarou, eu quero ler isso para você, ele diz o seguinte: dê ao homem tudo o que ele quer e logo ele verá que tudo não é tudo. Agostinho também escreveu uma coisa bem legal, ele diz o seguinte: tu nos criaste para ti e o nosso coração vive inquieto enquanto não repousar em ti. A.W. Tozer também escreveu uma frase bem interessante, ele diz: a eternidade de Deus e a mortandade do homem se unem a fim de nos convencer de que a fé em Cristo Jesus não é uma opção. Pois Jesus Cristo, Ele que é o Pai da eternidade, conforme diz em Isaías 9,6, é o único que pode preencher essa eternidade que Deus colocou no coração do homem. Então, religar significa ligar novamente, conectar novamente o homem a Deus. Todos nós sabemos que existe um Deus e queremos ter comunhão com este Deus. É por isso que existem tantas religiões. Mas o problema é que o homem, por si mesmo, seus próprios esforços, não consegue se conectar a Deus, muito menos pelas religiões humanas. Por isso, Deus, sabendo disso, lá em João 3,16 diz
que Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho, o unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por isso que Jesus veio a esta terra. Ele fez o que nós não conseguimos fazer. A Bíblia diz que Jesus é a própria religião. Em Mateus 1:22 está escrito o seguinte: Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Por causa de Jesus, nós podemos estar unidos a Deus novamente. Esta é a verdadeira religião, Deus nos ligando a Ele. Quem aceita Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida se torna parte desta verdadeira religião, um seguidor de Jesus. Esta religião atua primeiramente em nossos corações, não apenas em atos exteriores, não apenas em aparência. Romanos 9:16 está escrito: Portanto, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus, em Cristo, estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os nossos pecados, os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então note que a maioria das religiões tenta tirar Jesus do centro, da crença principal, mantendo as pessoas desconectadas da fonte de vida que é Deus. Mas e por que o homem precisa se reconciliar com Deus? Da onde surgiu esta ideia da reconciliação, de ter que se religar novamente, de Jesus ter que vir a essa terra cumprir uma missão? A Bíblia diz que o primeiro homem, Adão, ele pecou, se rebelou contra Deus. E por isso, ele ficou separado da comunhão que ele tinha com Deus. Por isso, Jesus, então, precisou vir a esta terra, morrer pelos nossos pecados. Está escrito em João 14:6, se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte do seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Então, sendo assim, a verdadeira religião reconcilia o homem com Deus. Da religião surgem os religiosos. E o que é religiosidade? Nós vamos encontrar várias respostas, definições, assim como existem várias religiões. Mas eu quero ler algo para ti. Então, religiosidade pode significar crer em Deus como a fonte da vida, né? A finalidade da vida, ou crer que amar o próximo é tão importante quanto amar a Deus. Enquanto outros acham que as duas coisas são completamente diferentes, que se pode matar o seu próximo em nome de Deus, quando Deus nunca pediu isto. Então, uma das coisas que nós vemos na Bíblia é que Jesus sempre confrontou os religiosos, falando que os piores tipos de pecadores, prostitutas, cobradores de impostos, eles iriam entrar no reino de Deus antes dos religiosos. E eles ficavam loucos com isso. Se você ler lá o capítulo 23 de Mateus, principalmente depois do versículo 23, você vai ver como Jesus pega pesado com este grupo. Isso mostra que fazer não é mais importante do que ser. E que aparência não é mais importante que obediência. O que Deus está realmente preocupado é com o nosso coração. O maior problema do religioso é cultivar uma vida de aparente devoção, mas por dentro. Essa devoção é só exterior, porque por dentro não tem paixão alguma. Então,
coisas que são terríveis nesse relacionamento nosso com Deus. Primeiro, é a justiça própria, onde a Bíblia diz que Deus julga nossa justiça como trapo de imundícia. E outra coisa é o orgulho, ao qual a Bíblia também trata como princípio da queda. Muitos julgam a Bíblia, sabe, como sendo unicamente um livro que fala sobre religião. Mas é porque tem um entendimento muito parcial, muito pequeno das Escrituras. E aí acabam tendo essa suposta entendimento que a Bíblia apenas fala sobre religiosidade. Mas se enganam muito quem pensa desta forma. Sabe que religiosidade é colocar os costumes da religião acima da própria vida humana e assim praticar a própria religião de uma forma insensata. Nós precisamos entender que a verdadeira religião, ela se chama Jesus Cristo de Nazaré, porque Ele é o único que pode nos religar a Deus. Na Bíblia, vemos vários versículos mostrando que isso sobre a religiosidade é um hábito que Deus não aprova. As tradições religiosas sucumbem à palavra de Deus. Há um texto em Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 1, do 1 ao 9, que fala exatamente isso. Eu vou ler para você. Então alguns fariseus e mestres da lei chegaram de Jerusalém para ver Jesus e lhe perguntaram: por que os seus discípulos desobedecem às tradições dos líderes religiosos? Eles não respeitam a cerimônia de lavar as mãos antes de comer. E Jesus respondeu: e por que vocês, com as suas tradições, desobedecem ao mandamento de Deus? Pois Deus ordenou: honre seu pai e sua mãe, e quem insultar seu pai e sua mãe será executado. Jesus confrontou os religiosos porque eles faziam leis para não se responsabilizar com seus pais idosos. Jesus depois diz: hipócritas, Isaías tinha razão quando profetizou a seu respeito. Este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. E a sua adoração é uma farsa, pois ensina ideias humanas como se fossem mandamentos divinos. Então veja, ainda que os homens usem o nome de Deus como desculpa para praticar a sua religião, vemos que, de antemão, ele reprova receber honra desses, antes que eles cumpram os seus deveres humanitários básicos prescritos na própria palavra de Deus. Em 1 Timóteo 5,4 está escrito assim: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Percebemos então que nem todos que estão usando o nome de Deus para fazer algo estão de fato sendo sinceros para com ele. Podemos dizer até que Deus nem sequer os conhece, conforme está escrito em Mateus, no capítulo 7, diz assim, lá no versículo 22, muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Pois o homem inventa muitos preceitos, mas são preceitos próprios, e afirma que são provenientes de Deus. Em 2 Coríntios 5, está escrito assim: tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas, que se fundem nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo, e não em Cristo. Então veja que a palavra de Deus, ela traz sempre Jesus como centro, como a pedra angular, como o alicerce fundamental, como a coluna principal da religião. Então, os homens vão criando doutrinas humanas.
São interpretações que eles colocam acima da palavra de Deus. E eles conseguem enganar muitas pessoas. Tiago 1,27 diz assim: se alguém entre vós cuida de ser religioso e não refreia sua língua, antes engana o seu coração. A religião desse é vã. A religião pura e imaculada para com Deus e Pai é esta: visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e guardar-se da corrupção deste mundo. Então nós vemos que muitas pessoas se gabam, né, de ser verdadeiros religiosos, sinceros religiosos. Mas devido aos seus comportamentos ruins, aos seus maus hábitos, vemos que é uma adoração hipócrita. Portanto, nós vemos que a religiosidade não é apoiada pelas Escrituras Sagradas. Os religiosos acusavam Jesus de curar no sábado, no dia do descanso, porque a lei da religião estava acima da lei do bom senso e da própria vida. E Jesus mostrava o contrário, que a vida vinha em primeiro lugar e fazer o bem era uma obrigação daqueles que queriam realmente viver a perfeita religião. Eu quero ler um texto contigo que está em Colossenses 2,8, que diz o seguinte: essas regras têm, de fato, aparência de sabedoria, com sua pretensiosa religiosidade, falsa humildade e serenidade com o corpo, mas não tem valor algum para refrear os impulsos da carne. Então veja, os homens em defesa da sua própria religiosidade, eles inventavam desculpas de que estavam honrando a Deus, ao passo que deixava o seu próximo, seu semelhante, sofrer maus tratos para manter as suas aparências religiosas. Tiago 1,22 fala sobre isso e ele diz o seguinte: o Senhor diz, esse povo se aproxima de mim com sua boca e me honra com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim, e a adoração que me prestam é feita de regras ensinada pelos homens. Então, os religiosos se consideravam santos demais até mesmo para fazer o bem. Eu vou ler um texto que prova isso, o texto das Escrituras lá em Lucas 10, que diz o seguinte: descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, dos assaltantes, né? Os quais o despojaram, ou assaltaram, roubaram, e o espancaram. Se retiraram, deixando ali meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou ao largo. De igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Movendo-se, mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e vendo-o, moveu-se de íntima compaixão e aproximando-se, atou-lhe as feridas, deitando-lhe o azeite e o vinho, e pondo sobre o seu animal, o levou para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu-lhe ao hospedeiro e disse: cuidai dele, e tudo que demais gastares eu pagarei quando voltar. Então nós vemos que esta passagem, ela fala justamente disso, de 2 que estavam em Jerusalém, que deveriam justamente cumprir essa obrigação de observar a lei da caridade ao outro, né? E não fizeram, né? Não fizeram porque se achavam santos demais para tocar naquele homem ali enfermo. Já um samaritano, né, que era um alvo de ódio do judeu, né, dos religiosos, este teve compaixão e cuidou daquele homem. Então, é isso que João 8 lá fala, né? Que Deus ele abomina esse tipo de comportamento. Essa religiosidade, né, que nos faz
às vezes, julgar as pessoas em prol da forma como vemos, da nossa cosmovisão com relação à religião. Mateus 12:9 fala o seguinte: saindo Jesus dali, foi à sinagoga deles e se encontrava ali certo homem cuja mão estava seca. Para poder acusá-lo, lhe perguntaram, dizendo: é permitido curar no dia do repouso? E lhes respondeu: que o homem há entre vocês, tendo uma ovelha, se esta cai num buraco no dia do repouso, não a pega e não a resgata? Pois quanto mais importa um homem do que uma ovelha. Portanto, é permitido fazer o bem no dia do repouso. Então, esses textos mostram, que Deus prioriza a vida. Jesus veio para combater esse tipo de religião e de religiosidade, aonde as tradições, aonde os dogmas, aonde aquilo que é doutrina humana passa a ser mais importante que o ser humano. O homem tem alguns deveres para com Deus. Nós sabemos e acreditamos que muitas vezes realmente pessoas têm um coração sincero em querer agradar a Deus. Entretanto, o próprio Deus nos ensina através da sua palavra como lhe agradar. E eu quero deixar aqui para você 5 verbos que a Bíblia nos ensina de como agradar a Deus e viver a perfeita religião em Cristo Jesus. Então veja bem, o primeiro verbo é crer. Crer. Diga aí, você que está em casa, você que está ouvindo esse vídeo, diga crer. Porque a Bíblia fala em Hebreus 11:6 que de fato, sem fé, é impossível agradar a Deus. Portanto, é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. O segundo verbo é amar. Sabe que em Lucas 10:27 está escrito: a isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e com todas as tuas forças e de todo o teu entendimento. O terceiro verbo indica uma ação. Nós temos que pôr em prática. Temer. Sabe que em Eclesiastes 12:13 diz assim: de tudo que se tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é o dever de todo homem. Sem temor, o homem faz muitas coisas erradas. O quarto verbo que eu quero deixar para ti e que a Bíblia nos ensina que nós temos que viver é adorar. Adore a Deus. Mateus 4:10. Jesus, quando estava ali sendo tentado pelo diabo, ele confrontou o diabo com esta fala. Ele diz: ao Senhor seu Deus adorarás e só Ele prestarás culto. O quinto verbo é servir. Servir ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante deles com cânticos. Salmo 100, versículo 2. Então veja, a aplicação de tudo isso que falamos aqui é nós dar uma ênfase bíblica, para a comunhão com Deus. É isso que Deus quer. Através de Jesus que venhamos a ter comunhão com Ele. Então, esses verbos, eles nos dão uma direção. Eles nos mostram como nós devemos buscar e se aproximar de Deus e passar a ter comunhão com Deus, crendo, amando, temendo Ele, adorando a Ele e servindo a Ele. E eu quero deixar 2 perguntas aqui no encerramento desse vídeo. A primeira delas é: será que existe a verdadeira religião? E a segunda pergunta é: será que o caminho que você está hoje trilhando, será que ele é verdadeiro? Será que esta religião que você crê é aquela que realmente religa você a Deus? Então, muito obrigado por sua atenção até agora.
Eu quero novamente pedir a você que ainda não é inscrito nesse canal, por favor, se inscreva. Acione o sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos e deixe seu joinha caso você gostou, para que mais pessoas saibam o que a Bíblia diz sobre religião e sobre os religiosos. Deus abençoe sua vida. Shalom, shalom.